Graça e paz, meus queridos irmãos. Amados, hoje, dia 2 de novembro, desejo compartilhar uma palavra de consolo e esperança para cada coração. Convido-os para a leitura do texto sagrado, conforme está escrito no Salmo 116, verso 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Amém? Queridos, hoje, dia de finados, muitas pessoas ficam reflexivas, choram de tristeza, sentem a dor da perda de seus entes queridos, relembram acontecimentos que marcaram a vida. Sim, queridos, hoje é dia de recordação para tantas e tantas pessoas. A morte, ela traz consigo dor, separação, lágrimas, mas também traz consigo outras dificuldades. Para alguns, ela gera desequilíbrio emocional, financeiro, problemas que ficam pendentes para serem resolvidos daquela pessoa falecida. A morte, ela é inevitável. Por quê? O autor da carta aos Hebreus nos declara que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. A morte é consequência do pecado. O apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, afirma na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sim, amados, a morte, ela é inevitável. Mas nesta oportunidade, eu quero falar da vida abundante, da vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós passaremos pela morte. Porém, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, que Deus nos fez alma vivente. Ou seja, viveremos para sempre. A morte física, ela interrompe a nossa vida terrena, mas ela não interrompe a nossa vida para a eternidade. A morte física causa separação aqui na terra. A morte espiritual separa o homem de Deus. Portanto, precisamos da vida oferecida por Cristo Jesus. Por isso, o autor do Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a vida eterna com Deus é possível mediante a fé em Cristo Jesus. Aqueles que foram salvos por Jesus, eles são declarados justos diante de Deus, são santos diante do Senhor, porque foram purificados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que tais pessoas, quando morrem, a morte dessas pessoas, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Por que é preciosa? Porque foi cumprida na vida do pecador o plano de salvação estabelecido por Deus em Cristo Jesus. Sim, quando o pecador é salvo, a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus. Quando o pecador é salvo, ele tem da parte do Senhor a garantia de que ele estará com o Senhor eternamente. Quando o pecador é salvo por Jesus, ele tem a certeza de que vencerá a morte, porque é o último inimigo a ser vencido. E vencida a morte, então o pecador salvo por Jesus estará com o Senhor para todo sempre. Que essa palavra traga consolo e esperança para cada coração. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai de amor,
Obrigado porque em Cristo Jesus temos a vida eterna. Obrigado porque em Cristo Jesus temos a certeza de que venceremos a morte. Ressuscitaremos para estar com o Senhor eternamente. Obrigado, ó Deus, por nos dar essa segurança, nos dar esta convicção, nos fazer crer no Senhor para estar com o Senhor eternamente. Louvado seja o nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém.